Alô, amiguinhos, bem-vindos ao Groselhando. Eu sou o Rafael da Spirit e esse é o meu podcast sobre gastronomia. Pra você ouvir minhas groselhas no carro, no seu jogging matinal, tomando aquele café artesanal. Quando você estiver pensando na vida, eu vou ficar falando um monte de coisas, relevantes ou não, sobre o mundo encantado das comidas e bebidas. Pra me ajudar nessa tarefa enorme e muito importante, está Rafael Tonon, um menino prodígio do jornalismo gastronômico. Esse cara é um food trotter, o que quer dizer? Quer dizer que ele viaja o mundo enquanto você tá aí no trânsito sofrendo. O cara está em Bangkok comendo nos melhores restaurantes do planeta. Ele vai trazer um pouquinho de razão pra todas as bobagens que eu vou falar por aqui. É ele que vai dar rumo a toda essa conversa. Vamos lá! Alô, amiguinhos! Estamos de volta aqui no nosso super podcast, né? E hoje a gente vai falar qual que é o nosso tema. É um tema que é muito caro a todas as pessoas. Caro, às vezes caro de verdade, né? Sim, que pode chegar a ser muito caro. Que é quando você vai sair para comer fora. Aquele momento todo especial que você escolheu onde você vai jantar, onde você vai almoçar. E a gente tem algumas coisas importantíssimas. Veja bem, né? É um momento, ainda mais agora com grana curta, é um momento de tomada de decisão importante, né? É utilidade pública. É utilidade pública. Aí, pô, uma coisa, a gente começou a pensar, pô, o que são os pontos importantes pra você ter uma experiência gastronômica legal, né? Eu acho que a gente tem que pensar, bom, primeiro de tudo, você vai sair pra comer, todo mundo quer sair pra comer bem. Exatamente. A gente não é crítico chato de querer ir encontrar defeito, encontrar, enfim, coisa ruim. Todo mundo sai pra gastar o seu rico dinheirinho, que ganhou com bastante esforço, suor pra brilhar, trabalho. E não pra encher o saco dos outros. Exato, e pra ser feliz. Você quer sair pra ter uma puta boa experiência e voltar, pô, do caralho, foi muito legal e tal. Exatamente. Basicamente é isso, eu imagino, né? Que quem deu um play num podcast sobre comida deve gostar de fazer isso. Se você não é um maleta, você quer sair para curtir a vida. Se você pode dar um pause aqui e volte pro próximo episódio. Deve ter um outro podcast de alguém muito chato, aí vocês ficam lá brigando e reclamando de alguém por aí. Exato. Mas e aí, o que você acha, Tonon? Assim, pensando nos pontos fundamentais quando você vai escolher onde você vai comer e como comer e tal. A gente fez um roteirozinho básico aqui que eu acho que tem alguns pontos que se repetem e que a gente aprende. A questão é que, como, sei lá, gente que profissionalmente come muito fora, você começa a ficar criar anticorpos para algumas coisas. Para ciladas. Para ciladas. E porque a gente... Assim, a história de se surpreender com uma refeição fora de casa, ela fica cada vez mais rara. Né? Assim, na vida já, eu como filósofo de Facebook e tudo mais, já digo que a baixa expectativa já é o primeiro segredo para a felicidade. Então, exato. Cara, vai de boa, né? Já sim. Você viu lá no coisa, puto, esse daí é o melhor bolo de chocolate do mundo, lembra disso? É a cara de que você vai comer o bolo de chocolate e não vai gostar. E vai falar, putz, mas o bolo de chocolate da minha tia era melhor. Porque você já vai esperando que seja o melhor, comparando com tudo que você conhece de bolo de chocolate na história da sua vida, entendeu? E aí, cara? Da infância e outra coisa, o bolo de chocolate da tua tia, que você falava, pô, esse bolo de chocolate da minha tia era melhor. Não era melhor também, não é. Entendeu? Você lembra que era melhor, mas não necessariamente ele é. Então vai com calma. Primeira coisa é baixa expectativa, já ajuda. É isso. Saia de casa, deixa a expectativa lá e pronto. Pega seu Uber e vai ao estabelecimento. Eu acho que a tenho uma história que a primeira impressão conta, assim. Eu escolho... Tem muito isso, eu tenho uma meia-culpa nisso, a imprensa costuma idolatrar alguns lugares, enfim, e vira um hype daquele lugar, todo mundo tem que ir lá. A mídia americana faz muito isso. Eu fico muito puto toda vez que eu vou pra Nova York, porque... Eu colaboro para alguns veículos lá fora, enfim, e meus editores sempre me dão... Nova York foi o lugar que a última vez eu tomei mais... Exatamente, tudo que eu falo de alta expectativa e baixa expectativa, cheguei lá... É porque lá as pessoas criam a expectativa. Exatamente. Porque é isso, meus editores, sei lá, do Twitter e qualquer outro lugar que você lê, o New York Times e tal, os caras, nossa, o melhor tailandês da história, né? O melhor coreano. É sempre tudo melhor, sempre existe um exagero, um superlativo na mídia de uma maneira geral e na americana em especial que é difícil você
passar ileso dessa expectativa. Então, assim, se você for para um lugar, tente ler o mínimo possível. É que nem assistir filme, cara. Não vai ler a crítica que o cara lá fez, porque senão você vai chegar no filme enviesado já não vai começar a gostar de um monte de coisa. Então, essa história da expectativa do Rafa, eu acho muito importante. Deixemos a expectativa em casa. Mas a primeira coisa que eu sempre falo é que a primeira impressão conta, assim. Eu sempre passo no lugar na frente para ver se eu quero ir lá. Eu sempre... sei lá, faço o planejamento de ir num lugar, mas já penso num plano B. Porque pode ser que eu passei lá e não curti. Vai ser o quê? Mais fachada? Tipo, eu olhei, pô, não tá bonito? Ou tem aquela fila. Eu tenho um negócio da fila. Eu olho, já tem fila. Eu já não vou. Então, mas é que a galera adora a fila. Na real, tem uma galera que adora ficar, pô, fiquei lá na fila, aí pede um negócio. Não, eu até fico na fila. Eu já fiquei em algumas filas e com expectativa, sem expectativa, e algumas vezes muito surpreendido, inclusive na fila. E tudo bem. Não acho que a fila seja um problema. Eu acho que a fila é um bom sinal. É um bom sinal de que uma coisa, pô, eu fui pro Japão lá, chegamos lá em Tóquio, eu e o Chubbs, e aí vamos comer no lamen. Não era no lamen, era um cara que fazia o tonkatsu, o melhor tonkatsu de Tóquio, blá blá blá. Vamos lá. Chegamos lá e não tem coisa, né? Não tem reserva nesse lugar. Então, filaça. Chegamos lá 11 da manhã, já tinha 10 japinha na fila. Pô, óbvio que era o melhor do planeta. Também, expectativa versus era animal. Era muito bom. Claro. É que os japas, eles respondem as expectativas normalmente. E outra coisa que ficou, que é uma tendência, que é uma coisa que ficou famoso no mundo da comida hoje é fila. Fila é legal hoje em dia, né? Porque hoje as coisas muito boas demandam tempo, demandam fila. Aqui em São Paulo eu sou um preguiçoso da pior espécie. Você tá viajando, você tá mais no mood de ficar na fila e foda-se. Mas eu acho que a primeira impressão conta. E o que eu falo que é uma primeira impressão? Não é nem primeira impressão do lugar, de ir lá ver. Eu vejo o Instagram, vejo a foto, tento ver minimamente. Eu entendo essa primeira impressão como uma sinopse. Como se eu fosse escolher um filme. Eu vou ler minimamente 2 parágrafos ali pra ver se o filme me interessa pra eu ir até o cinema ou não, ou pra eu colocar no Netflix ou não, enfim. Então o Instagramzaço lá, então a blogueira já postou no Instagram. Mas aí você tem que tentar também ver quem que você segue, né? Porque aí o cara publica uma foto lá de merda e deu serviço contra. Mas eu acho que a primeira impressão conta, assim. Eu tento ver se o seu lugar tem uma identidade, se ele tem um conceito, se ele tem um sentido de estar ali. Porque hoje tem muita coisa que é muito cópia de tudo. Acho que as pessoas copiam muito as outras, enfim. De uma maneira geral... O que não é ruim, se o cara copiar bem e fizer um negócio decente. Exato. O negócio é quando... Eu, às vezes, também... Cópia mal feita. Eu tenho o conceito... É que eu sou um chato, mas o conceito às vezes quando eu vejo que tem muito conceito... não. Aquele negócio, o cara tá conceito... Nossa, cara, esse é... Não, você entrou no Instagram do restaurante, tem mais que 2 linhas pra explicar o que é o restaurante, fuja. Tá vendo? Boa dica. Então, fuja. Se você... Porque as freiras ou também tem muita preguiça de restaurante que daí você tem que receber uma senha no seu e-mail pra ele te dar a coordenada da estrela pra você chegar na estrada Mano, cara, que assim, isso eu tava comentando essa semana. A gente chegou pra um nível de storytelling tão grande que agora ser de verdade já é o melhor storytelling que você tem. Essa semana eu fui semana passada, sei lá quando, fui no Acrópolis, que é aquele restaurante grego, tradicionalzaço lá do centro e tal. E aí, pô, um negócio que eu achei muito legal é que eu de fato tava num restaurante grego tradicional e tá ali, entendeu? Sem nada, nem precisa falar. Ninguém precisa falar que você tá num lugar desse. Cara, não cheguei lá. Explicativo, isso. Não cheguei lá e aí entrei num barco pra... Não, e acho que é autoexplicativo. O restaurante tem que ser autoexplicativo. A primeira impressão conta nesse sentido, é autoexplicativo. Sei lá, a comida, o que ele descreve do restaurante, a comida me deu vontade de ir. Essa é a primeira impressão que eu digo, entendeu? Sim. Se a primeira impressão, isso conta muito. Diferença. E daí eu tenho a primeira... Daí sempre que eu chego num restaurante, independente de qual seja, eu tenho a regra do primeiro prato. Que a primeira coisa que me servem diz muito de qual vai ser atuada ali. Mas e se você escolheu errado? Tem um problema, porque, por exemplo, eu sou campeão interamericano de escolher o prato errado. Vou te dar um exemplo, master, que quem me conhece vai me zoar. Eu fui lá no Máximo Bottura...
Melhor restaurante do mundo. Pediu um pato de Pequim. Sério. Não, você errou. E aí, cara, eu sou zoado até hoje de todo mundo. Óbvio. Os caras, puta massa, não sei o que lá. Só que eu falei, pô, pato de Pequim, louco. Vou pedir um pato de Se Pequim. o cara tá fazendo aqui, ele deve fazer de algum jeito. Mas errei. Tipo, não é... O que eu falo da regra do primeiro prato é assim, a primeira coisinha que te chega na mesa. O cara vai trazer um azeite, um pãozinho... sim, isso diz muito do que o restaurante, do cuidado que ele tem com o resto. Se o cara servir um azeite de merda, eu nem ligo assim, por exemplo, eu tenho muito restaurante desses tradicionais que a gente fala, que a gente gosta, que vem aquela torradinha no plástico. Sim. Cara, tudo bem se a torradinha vier no plástico, mas a manteiga for boa. E o azeite for legal. Entendeu? Eu acho que tudo... Essas preocupações, porque assim, diz tudo. Diz tudo, é isso. Se o cara não faz bem, se o cara não serve uma boa manteiga, se ele não faz bem um bom patê, o resto... Puta, só pede uma entrada e vai embora. Pede a conta e vai embora. Mas eu acho que tem muito restaurante que você, assim, principalmente quando você vai pro negócio mais tradiça, pra esse negócio mais folclórico e tal, você tem que também saber onde você vai, entendeu? Claro. Então, cara, você vai lá no negócio, o cara faz, tipo, a história do Pato do Pequim vale pro 3 estrelas Michelin melhor do mundo, mas vale pro tiozão da esquina, cara, não claro. vai tentar... Assim, tá errado o restaurante que bota... coisas que não vão fazer sentido dentro do cardápio, tá. Mas também, com você como cliente... Tem que saber mais ou menos onde você tá pisando. Vai lá óbvio, e escolhe certo. Se todo mundo come o negócio lá do porpeta do Zezinho, come a porpeta do Zezinho. É isso. Acho que o restaurante, o que ele tem pra servir de melhor é o que ele mais serve. Sim. Basicamente é isso porque significa que o ingrediente está mais fresco. Se o cara faz muito... Se ele serve muito ragu bolonhesa, a bolonhesa ragu sai muito. Significa que o cara tem que fazer toda hora. Então se ele faz toda hora, aquilo não fica parado. Exatamente. Então tem um mínimo de qualidade. Então você foi lá no cara do ragu bolonhesa... Não vai pedir uma ostraça. Não. Só se ele for o monstro da ostra com o ragu bolonhesa. Difícil, mas cuidado. Pode acontecer. Pode acontecer, tem os caras... eu acho que isso é muito importante, saber o que o cara serve, qual que é a especialidade dele e ir atrás da especialidade. Total, entendeu? total. Só que eu acho que antes da especialidade também, quando a gente tá falando da manteiga e dessa parte toda, eu sempre falo que o simples diz muito. Então, se o molho de tomate é bom, se o tempero do feijão é bom, isso significa que o cara faz boa comida, que o restaurante faz boa comida. Isso já é um bom sinal, né? Você pediu um patê, o patê tá bem temperado, né? Tá textura certa. Isso já diz muito. Legal. Porque o cara, se ele faz as coisas simples muito bem, significa que ele pode fazer as coisas mais pesadas ou mais complexas melhor ainda. Já começou direito. Pelo menos começou direito. Exatamente. Daí eu acho que outro tópico que a gente já discutiu, mas que vale ressaltar, que é desconfie do restaurante do hype. Desconfie do hype. Não acredite no hype. Nem todo hype é verdadeiro, sabe? Sim, total. Porque eu sempre parto do pressuposto que toda unanimidade é burra. Sim. Sabe? Sim, também, cara. Aí você tem que entender muito bem quem é... Aí é um negócio de autoconhecimento também. O que você quer? Claro, quem é você na fila do restaurante? Exato. Entendeu? Quem é você na fila do restaurante? Quem é você? Você quer a hype? Porque às vezes você só quer a hype também. Não, tudo bem. Então, vai sair pela hype? Vai, Você quer postar no Instagram? Quer mostrar pros amiguinhos que você foi na primeira semana que o restaurante abriu? Eu sou um monstrão, eu conheço. Faz, só que também isso pode acontecer muito. É isso. Dar um fôlego pros hypados também é importante. Porque o cara tá hypado também, coitado, às vezes não é nem culpa. É a imprensa, é meia culpa. Corporativismo. Mas, o cara, coitado, saiu na imprensa lá, não sei o que, e tá bombando pra cacete, o cara, coitado, nem sabe. Não tem culpa que tá vindo tanta gente. Não. Ele não tem culpa do que a imprensa faz do restaurante Exatamente. dele. Ele abriu a porta e o que as pessoas falam ou deixam de falar não é necessariamente responsabilidade dele. Ele pode ter pagado ali um RP pra falar bem dele, pra uma assessoria de imprensa. Ele pode também conduzir o restaurante pra isso. Claro. Ele tem o Instagraminho dele lá que às vezes é melhor do que a imprensa. Sim. Eu lá falando mal da sua categoria. Manda ver. Mas, porra, às vezes o Instagram bomba mais do que qualquer assessoria. Claro. Mas é isso. E o cara... Mas também não culpa o cara porque... O cara tá no papel dele lá de entender como é que tá começando. Principalmente restaurantes estão começando. Sim, e falando nessa história de boa imprensa, de imprensa tal, da meia culpa de imprensa, eu acho que também tem uma boa imprensa, que é muito importante nessa questão de decidir restaurantes. Tem alguns sites que eu confio no mundo inteiro,
que você abre lá e que você sabe que você vai comer bem. Por quê? Porque foram jornalistas ou pessoas experientes que foram lá comer e decidiram aquilo sem rabo preso. Então procure sites enfim, veículos de imprensa que não tenham rabo preso ou que não tenham ganhado dinheiro desses restaurantes para ir. Acreditar no blogueiro do momento, pô, legal, você segue o blogueiro, ele vai num monte de lugar legal, beleza. Mas será que o cara tá pagando para ir? Será que ele foi convidado para ir lá? E será que por ele ter sido convidado ele tá falando bem? Exato, tipo então, assim, por exemplo, se você me segue no Instagram, você olha lá, tudo que eu falar tem rabo preso. Eu sou o cara do rabo preso. Entendeu? Tô recebendo mesmo, pesado. Inclusive, restaurante Marcel, um grande restaurante. O chefe, pô, além de muito competente, muito sério com os ingredientes e tal. Eu ficaria na Rua da Consolação 3.555. É só chegar lá. Muito provavelmente ele vai estar lá, espero. Que ele é um cara ele não vai estar lá. Eu já aviso pra vocês que raramente. E melhor soufflé do Brasil, de São Paulo. E fora a comida sensacional, tudo. E do começo ao fim você vai ter uma experiência maravilhosa. Vai lá. E não é só no Marcel, hein? O Rabo Preso tá em todos os outros posts. É uma propaganda subliminar que ele faz. Então, assim, mesmo. Não acreditem. Ou seja, se você for marcas, procurem Rafael Despirite. Exatamente. Marcas, tamo aí. Estamos aqui. E se você for um cara só que quer uma opinião, talvez veja no do Rafa, mas procure outros. Procure validar a sua experiência. Mas eu acho que a boa imprensa é meio pra isso, assim. O cara vai, sei lá, New York Times, The Guardian, o Eater, que é um veículo que eu escrevo. Os caras viajam, tem representantes no mundo inteiro, comendo local, mostrando o que tem pra comer. Acredite nesses lugares. Que real, eu acho que talvez a maior função da imprensa, pro bem e pro mal, é descobrir esses lugares. Eu morro de medo de ter lugarzinhos que eu amo lá, que eu gosto. Ontem eu fui comer num sushizinho. Não vou falar. Que eu não vou falar, e eu não vou falar mesmo. Porque é um sushizinho, pô, chegou lá. Pô, Dona Helena, obrigado. Quando eu vim do Japão, trouxe umas alguinhas pra ela, tal, não sei o que. Então, existe um amor e eu sei que se começar a sair muito, os food vão invadir e vai acabar com a experiência. Mas a imprensa tem essa função mesmo, de buscar o cara que é... Pô, e aí os guias também, né? Você vê lá aquela história do Michelin que arrumou... Que deu uma estrela pra moça lá de Bangkok, sei lá de onde. Sim, de Bangkok. Que fazia lá a comida de fogo. Puta, que legal. Então esse é um negócio... E você traz luz pra um negócio que... Hoje pra ir na J-Fi... Que essa senhorinha é uma fila do caramba. Então, voltando à história da fila, virou uma fila. Mentira, a imprensa fodeu o espaço. Eu fiz uma entrevista com ela, que ela recebeu o Michelin, e ela falou pra mim, cara, eu não queria ter recebido. Se eu pudesse, eu não queria. Eu não vou devolver porque eu acho mal educado, mas eu não queria ter. Se eu pudesse escolher, eu não queria ter. Pressão. Enfim, mas eu acho que a boa imprensa é isso, assim. Se paute por veículos que levem o trabalho a sério. Não acredite no blogueiro do momento pra ir no restaurante. Não decida o restaurante que você vai pelo que o blogueiro postou. Você pode ver o blogueiro, não tô mandando ninguém não seguir blogueiro, sigam blogueiros. Blogueiros vivam, comam, inclusive, viajem. Inclusive tenho amigos que são. Tenho muitos amigos que são. Enfim. Mas então é isso. E aí, uma dica, um negócio que você apontou aqui, que eu achei interessante você colocou aqui, sempre fique de olho nas mesas do lado, como um tema que a gente deveria olhar. Eu acho que é meio stalker, assim. Num restaurante que você não conhece, você tem que ser meio stalker. Você espera, pede uma entrada ali, fica meio de boa e vai vendo o desfile de pratos passarem em volta de você pra saber que cara que eles têm, entendeu? Acho que já é meio uma forma de você saber e não cair em armadilhas. Eu sempre tenho uns amigos, tipo Rafael Despirite, que pedem umas merdas, assim, sabe? O cara pede o pior prato do mundo. Porra, mas você não tá vendo, cara? Vê mais ou menos que caro os pratos tem aqui. Se é um restaurante tradicional, tem um monte de macarrão, não sei o que, não vem querer pedir, sabe? O foie gras, o ostra, não sei o que. Vamos pedir o que o restaurante tá servindo. É um drama. E eu reparo muito no que os pratos, no que as mesas vizinhas pedem. E também o contentamento das pessoas de acordo com a evolução do jantar. Rafael não senta no restaurante, o garçom chega e fala, pô, tudo bem, o senhor quer fazer o pedido? Não, que eu tô esperando as mesas. Eu tô esperando todas as mesas ao meu redor pedirem e comerem pra eu saber o que eu vou pedir. Mas eu acho que tem um pouco disso, assim, você tentar entender. Eu acho que com você tendo a observação geral do salão, de como as coisas são servidas, você tem uma ideia do que sei lá, da fotografia daquele lugar, entendeu? Eu acho que isso é importante. E preço, hein, cara? Como é que é um negócio muito louco, né? Às vezes o restaurante não tem o cardápio na internet. Não. Você vai lá. Você vai no freestyle.
E aí sem você não preparar sabe o quanto você bolso. vai gastar. Isso é um negócio que... Isso que acontece às vezes em alguns restaurantes, meio que tipo... restaurante japonês, alguns você pode tomar uma dessa. Muitos. Porque... Franceses ou sei lá. Ou tipo o menu confiança que você não sabe o que tá rolando. Você vai tão na confiança que você fala, manda aí e depois... Cara, eu tenho um amigo meu que foi num desses Michelinzaço absurdo. E aí o cara sentou no menu e aí o cara falou, senhora, aceita aí uma tacinha de champanhe? Não, uma tacinha e um caviarzinho nesse prato. Cara, pô, lógico, caviarzinho nesse prato. Não vou aceitar. Óbvio, manda ver. E aí quando chegou a mesa, chegou a contasse lá 300 pau cada colherinha de caviar, não sei o que. Cara, como se blindar? Isso aí é um negócio. É legal você ter a noção real de quanto você vai gastar. Dar uma explorada. Vamos lá. Primeiro, qualquer coisa que te sirvam dentro de um restaurante vai ser pago. Não achem que alguém tá fazendo cortesia com você, a não ser que o tiozão fale. Pede aí que eu vou... Que é cortesia assim, minha. Não aí, tenha beleza. medo de perguntar. Eu acho que essa é uma coisa importante, porque o cara fica constrangido. Fala assim, senta lá no restaurante e fala assim, aceita uma tacinha de champanhe? Aí, pô... Aceitar, pô, aceito, claro, óbvio. Tamo aí, estamos fazendo o que aqui? Agora, aí você pergunta. Não tenha medo de perguntar, você pergunta. Mas é como cortesia? Eu posso dar uma olhada na carta pra saber os preços dos champanhes? Exatamente. E tem uma dica, eu vou dar uma dica muito boa na hora de pedir vinho que meu amigo Deco Lima criou, que é foda. Esse é muito boa essa dica. E aí ele vai ficar puto que eu dei a dica e tal, mas é o seguinte, quando você pegar a carta de vinho... A gente espera que o Deco não escute essa parte do nosso... Quando pegar a carta de vinho, isso é uma baita... Você pega a carta de vinho na sua mão, vocês não estão vendo porque é podcast, mas eu peguei um caderno aqui, estou mostrando... Um livreto de... E aí você olha mais ou menos o preço que você quer pagar no vinho. E aí tá lá a lista de vinho lá no coisa. Só que você quer fazer o sommelier brilhar. Então você olha pra cara do sommelier, olha pro preço do vinho, aponta o dedo no preço do vinho e fala pro sommelier: amigo, eu estava pensando nesse vinho aqui. Pode até no extremo você fala, com esse preço aqui. Sim. O que você me indica que faz mais sentido com o que eu vou comer? E aí o cara brilha nesse negócio. Se o sommelier ele já sabe que ele tem uma restrição ali de valor, ou não. Ele já sabe aonde ele já sabe aonde ele pode... Você não jogue na mão do sommelier, tipo, brilha aí, que você pode se dar mal. Mas ao mesmo tempo, se você faz isso, o cara fica tão feliz. O cara sabe que a função dele foi... Acho que isso leva a uma dica que a gente não colocou no roteiro, mas que eu acho que é importante, que é, pra você ter uma boa experiência fora de casa, não seja passivo na experiência, seja ativo, sabe? Peça o que você quer, fale o que você gosta, pergunte, sabe? As pessoas têm uma mania de ler o cardápio, não sei o que são 3 desses ingredientes, mas gostei porque é filé mignon com um monte de coisa que eu não sei o que é, vou pedir. Não peça, se você não sabe. Eu acho que vale a pena conversar com o pessoal do salão. Claro. Obviamente, a gente vai ter 1000 situações em que, principalmente no Brasil, que a brigada tende a ser menos bem treinada. Sim. A gente não dá tanta atenção para o cara do salão. E aí o cara do salão às vezes está lá numa função como se ele fosse um iPad gigante, que ser um totem de pedido gigante. Não, o cara, normalmente restaurantes legais, o garçom vai te orientar. E às vezes o garçom não sabe. Às vezes eu faço pergunta que o garçom não sabe responder. Eu falo pra ele, você consegue checar na cozinha pra mim essa informação? Pergunta. Mas essa conversa com o cara é legal, pô. Chega pro cara e mostra que você tá interessado. Pergunta lá pro cara, esse prato vai o quê? Por quê? Qual que você mais gosta? O garçom, tem aquele garçomzaço que vai falar pra você, o que sai mais? Também já a gente já falou disso. O que sai mais talvez seja o que ele... Mas o engraçado é que às vezes o que sai mais pro garçom é o que ele quer vender aquele dia. E daí ele fala que sai mais pra vender pra você. Estratégia de venda, mas enfim. Mas confie, assim, no geral, assim, se o garçom... garçons que estão... não vão tentar te enganar. Não. Vão pensar pelo lado feliz. Não, claro. E converse com o garçom. Se você for gente boa com o garçom e perguntar... Querendo ter um diálogo, com certeza ele vai te responder do jeito mais sincero possível. Isso, e uma coisa fundamental na vida, e isso é uma coisa de vida, sempre seja legal com a equipe do restaurante. Puta que pariu, isso é fundamental. Não saia de casa se você estiver num mau dia. Você vai maltratar o cara, desde o manobrista lá que te ajudou a parar o carro, até o cara de dentro. Cara, você é muito chato, sai. Não, exato. Nem vai jantar. Não vai. Espera você estar no melhor dia. E só no final, que eu acho que é um bom que a gente tá falando do garçom, da gente utilizar o garçom como um curador do cardápio. Eu acho que é importante lembrar também que restaurantes... Eu sempre desconfio de restaurantes que tem um cardápio muito extenso.
Então Sim. se o cara tem, tipo, 8 tipos de entrada, de um mesmo tipo de entrada, se ele tem, sei lá, 30 soufflés, sabe? E 40 pratos com nomes de artistas... Tipo, cara... Não, é que assim... Não, assim, um cardápio muito longo... Não, quer dizer... O cara não assim, faz nada muito bem. Exatamente, sabe? exatamente. O cara não tem uma especialidade. Quem faz tudo não faz nada. Não faz nada. Se o cara tem 200 itens do cardápio dele, então desconfie. Porque o cara não deve fazer um deles muito bem. Eu falando isso, eu vou fazer uma groselha de vida aqui. Que a gente... Foi aquele negócio que eu falei que não existe vida equilibrada. Que eu sempre falo, não tem nada a ver com coisa, mas eu lembrei disso que é importante. Os conhecedores das redes sociais, o Rafael, sigam no Instagram, enfim. Eu acho que é uma groselha importante que talvez tenha um pouco a ver com o cardápio. Porque o cardápio gigante quer dizer que você quer fazer tudo ao mesmo tempo. Sim. E não existe esse tudo ao mesmo tempo. A vida também não é assim. Não existe, não dá pra viver uma vida equilibrada, que você é o melhor jogador de tênis matinal, você toma conta da tua família, você trabalha pra cacete, você faz não sei o que. É o melhor executivo, o melhor pai. O melhor tudo ao mesmo tempo. Não existe. Às vezes você tá mais gordinho mesmo, às vezes você tá mais focando na família, às vezes tá... Então é isso. No cardápio também tem isso. Tem que ter um rumo... O cardápio de restaurante tem que ter um rumo bem claro. Conta uma história. Só que o que acontece? Do lado do... Eu estou estendendo. Nossos podcasts tinham que ter 20 minutos. Mas a gente tá falando um monte de groselha. Eu tô deixando porque essa última groselha é a que a gente vai encerrar. É boa. Mas assim, você pensa pelo lado do dono de restaurante. Quem é dono de restaurante, quem está escutando, ou tem um comércio ou qualquer coisa, é muito clássico isso acontece. Você abre lá o teu restaurante, aí eu faço soufflé. Aí vai o Zezinho e fala na reclamação. Pô, mas fui lá, não tinha peixe. Aí você fala, pô, mas tinha que ter peixe. Então vamos pôr um peixe. Tem que botar peixe. Aí o cara vai lá e fala, pô, mas não tinha um galetinho, porque o primo adora galeto. E nem tinha opção vegana, vegetariana e não sei... E aí o cardápio começa a querer abarcar todo mundo. E o cara quer agradar todo mundo. É uma tendência do dono de restaurante. Aí ele cai nisso. Porque o galetinho não vai sair nunca, vai ficar preso na cara geladeira. reclamou. O filho da puta que reclamou do galetinho vai voltar uma vez por ano. Ou seja, não justifica nenhum minuto você ter um galetinho pra agradar esse cara. Além de tudo, a gente tá dando consultoria pra donos de restaurante. Então é isso. Né? Vamos acabar com essa groselhada que a gente já tá groselhando muito aqui. Muito. Acho que a história do Rafa do equilíbrio da vida já foi o nosso tá momento He-Man do dia. Então é isso, vamos fechar esse nosso podcast. Eu gostaria de agradecer também a nossa equipe técnica, senhor Maestro Edielson Monstrão, aqui Fabão que tá ali com o seu bonezaço virado pra trás, escutando as nossas groselhas. Estilo jeito moleque. E a gente vai brilhar, é isso. Muito obrigado a todos e até a próxima. E cuidado, você que tá aí no trânsito, muda de podcast, escuta o próximo, mas não bate o carro.